Here's Johnny. To infinity and beyond. Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Dairy. A man must have a code. Say my name. You in it. We have to go back, Kate. What makes you so fucking special? Dracarys. Ora boas, pessoal! Estamos hoje aqui para comentar eu, João Magalhães, e o meu colega António Dias, meu camarada. Como é que é, malta? E hoje estamos aqui para acompanhar uma série que estreou a sua segunda temporada em meados de abril, se me recordo. Uma série que nós comentamos a primeira temporada quando ela saiu lá em 2023. E estamos aqui para falar da adaptação do segundo jogo do The Last of Us, a segunda temporada, disponível na HBO Max. Let's try something different. You can't heal something unless you're brave enough to say it out loud. Say the thing you're afraid to say. What did you do? I saved her. E João, a dizer à malta que nós já temos a crítica à primeira temporada e nós naquela crítica lançámos muitas vénias. Dissemos mesmo que tinha sido uma das adaptações mais agradáveis de acompanhar e uma primeira temporada muito bem conseguida e profetizámos até que tudo aquilo em que a HBO toca parece aquele toque de Midas, não é? Tudo se transforma em ouro. E o selo de qualidade à partida está sempre garantido com a HBO. Não sei se foi isso que se passou aqui nesta segunda temporada. Nós vamos começar a destrinchar. O João tem um amor apaixonante. Isto é um bocado redundante, mas tem aqui um amor muito fervoroso em relação a estes jogos. São os melhores jogos que ele já jogou na vida, portanto ele tem aqui um apego emocional que eu não tenho. E se vocês quiserem ouvir um pouco mais, vão lá ver a nossa crítica à primeira temporada. Mas nós estamos agora a falar sobre o segundo jogo. Um segundo jogo e uma segunda temporada mais deprimente. Ficamos ali na ruína, nas consequências daquele ato do Joel. E o que nós tivemos foi uma temporada bem diferente daquilo que tinha acontecido na sua antecessora. Eu queria dar aqui um pequeno contexto em relação à recepção que o segundo jogo teve na altura em que ele saiu. O segundo jogo foi bastante divisivo. Na altura ele saiu em 2020, no meio da pandemia, o que é bastante irónico, tu teres um jogo sobre zombies assim tão famoso a sair. Sim. No meio de uma pandemia, pelo menos na altura eu achei. E eu lembro-me que, apesar de eu não ter levado spoiler sobre o que acontecia no jogo, 3 semanas antes do jogo sair, saiu uma data de spoilers sobre o jogo. Houve um hacker qualquer que acedeu lá aos servidores da Naughty Dog e ele fez leak de uma data de cenas, spoilers agora para o jogo e para a série, ok malta? No qual o Joel morria e a Abby matava o Joel e todas essas coisas saíram antes do jogo sair. E criou um alvoroço enorme, alvoroço tal que existiram imensas pessoas online que atacaram o criador e os atores do jogo, em especial a atriz que interpretava a Abby, chamada Laura Bailey, que é uma das maiores atrizes femininas obviamente que é feminina, sou uma atriz, que é das maiores atrizes de videojogos da nossa geração. E foi tanto que eles receberam ameaças de morte, o FBI esteve envolvido, foi uma coisa muito parva, que não gostar de uma história é tranquilo, mas ser assim tão forte com isso acaba por ser bastante tóxico, não é? Pronto, mas o jogo entretanto sai. A crítica adorou o jogo, mas a audiência foi 50-50. Uma quantidade acaba enorme por de prémios. ser. Sim, exatamente. Acabou por ser um jogo que eu adorei. Achei mesmo tipo 10 em 10. Para mim é um dos melhores jogos que eu já joguei, como disseste. Apesar de tudo, foi um jogo que na comunidade de jogadores de videojogos, né, foi bastante divisível. As pessoas adoravam, as pessoas odiavam. E é um jogo que acaba por ser muito importante porque eu acho que ele é um exercício de empatia. E é uma história completa, que é o que a temporada que nós temos aqui não é. Ela não te oferece esse exercício de empatia, porque a história ela é quebrada a meio.
E na altura, quando a temporada estava para sair, a minha namorada viu a primeira temporada comigo, viu o primeiro jogo e eu pus o segundo jogo aqui na PlayStation, Sim. precisamente para podermos voltar a jogar o jogo 5 anos depois de eu o ter jogado, para me relembrar da história e para ela poder experienciar o jogo também comigo. E ela adorou a história do jogo. Foi uma experiência bastante bacana, porque ela não tem experiência nenhuma de jogar videojogos, então às vezes ela simplesmente para saltar de um sítio para o outro estava sempre a cair e depois demorava para aí meia hora para chegar a um sítio que era super fácil de chegar. Porque é engraçado essa experiência de tu que cresces a jogar videojogos e estás habituado a aquilo que um X e um triângulo e um quadrado fazem, e alguém, no caso da minha namorada, que não teve essa experiência a jogar, jogava mais jogos no computador, não desenvolveu por exemplo. essas capacidades. Exatamente, pronto, e é absolutamente normal, mas é engraçado ver quando estás habituado, uma coisa parece óbvia, mas na verdade não é. E pronto, mas já, fora essa parte, nós já nos vimos a série e foi uma experiência muito estranha esta temporada, sinceramente. É uma temporada super pequena, 7 episódios, tipo, para uma temporada que demorou 2 anos e 3 meses, assim, ou seja, ainda mais de 2 anos É verdade. em comparação à primeira temporada a sair. A primeira temporada tem 9 episódios e com todas as críticas que possam ser feitas à primeira temporada, que não é uma temporada perfeita, apesar de bastante boa. E nós frisámos isso na nossa Há crítica aqui da primeira temporada. uma sensação de uma história completa na primeira temporada, ok? Sem Apesar dúvida. daquela cena final um tanto ambígua, que também era assim no jogo, a história é completa e as personagens chegam de ponto A a ponto B e eu sinto que a temporada como um todo é completa. O que eu sinto em The Last of Us é que nós temos aqui uma temporada de 7 episódios que termina num cliffhanger, que no jogo não é um cliffhanger, porque tu continuas a jogar. E acaba por ser desnecessário quando no jogo faltam tipo 8 a 9 horas para o jogo terminar, ok? Correto. E tipo, a temporada podia facilmente ter 12 episódios e terminar a história do jogo. Dito isso, a temporada também tinha a oportunidade de, se quisesse de facto explorar mais de outras personagens do universo, de o fazer e de facto dividir o jogo em 2 partes, mas eu sinto que a série passeia por estes dias de vingança da Ellie como se não fosse uma jornada de vingança, pronto. É quase como se fosse ali: olha, eu gosto da Dina, vamos ali a uma loja de música tocar música. Isto acontece no jogo, mas é num contexto completamente diferente. E eu vou perguntar aqui ao António o que é que ele achou da série, e depois a gente pode ir um bocadinho de ponto A a ponto B e referir aquilo que gostamos e aquilo que não gostamos. Mas sim, em geral foi uma grande desilusão para mim. Eu concordo contigo. Eu acho que a grande falha desta temporada é não conseguir calibrar o seu tom. Eu sinto que, ainda para mais na segunda temporada, tenho mesmo a sensação de que quem movia esta história para a frente era o Pedro Pascal. O Pedro Pascal, que tu disseste ali no comentário da primeira temporada, ele tem ali características um bocadinho diferentes daquilo que são as características do Joel no jogo. É uma pessoa muito mais sensível. Este Pedro Pascal tem ali traços de empatia muito mais vincados, é uma pessoa mais se calhar não tão bruta. E o Pedro Pascal, parecendo que não, sempre que está ausente agora nesta temporada, nós sentimos o peso, porque ele era o balanceamento perfeito com a Bella Ramsey. Acho que eles criaram aqui uma dupla extremamente empolgante de assistir. Nós acreditávamos na sinceridade daqueles personagens, e acho que The Last of Us, esta temporada 2, falha porque nos traz um selo de cinismo. Eu acho que muitas das coisas que aqui são apresentadas de uma forma cínica, às vezes humores estranhos para a situação. O Joel morre e tanto a Bella como a Dina, a amiga dela, tem ali gargalhadas estranhas, conversas que não são essenciais, e que eu, pondo-me naquele ponto de vista, se estivesse a atravessar aquela situação, sinto que foi muito mal calibrado. Podia ter sido desenvolvido ao longo da temporada de uma melhor forma. Eu acho que a Dina, quando é apresentada nesta história, até traz um alívio no humor e no próprio ritmo, mas depois torna-se um bocadinho enfadonho, cansativo. Eu acho que The Last of Us, ali na primeira temporada, o maior trunfo da Last of Us era conseguir mostrar a crueza do ser humano de uma forma muito realista. Ou seja, nós estamos num mundo em que isto virou um apocalipse, não é? E que nós conseguimos ver o excelente e o muito mau das pessoas. Mas este mundo que é tão cruel obriga que as pessoas sejam diretas e que se confrontem realmente com os seus sentimentos e transmitam de uma forma muito, muito crua tudo aquilo que sentem. E eu não senti que foi isso que aconteceu nesta temporada. Eu sinto que ali num diálogo muito estranho as coisas iam progredindo, mas efetivamente nada avançava.
e não senti essa conexão emocional que o Pedro Pascal trazia, e ele tem uma maturidade muito grande e conseguia trazer também a Bella Ramsey a conseguir atuar com ele e a envolver-nos ali numa espécie de embriaguez de uma boa atuação. E nós notamos, os 2 melhores episódios são protagonizados pelo Pedro Pascal, ou pelo menos ele volta, e são 2 episódios excelentes, tanto o segundo como o sexto, na minha opinião. São os pontos altos desta temporada e são os episódios mais emocionantes. António, eu infelizmente concordo que nós, em especial na série, existe aqui uma diferença entre a série e o jogo, que no pós-morte do Joel, tanto no jogo como na série, tu sentes esse vácuo dessa personagem que era o líder desta história, que fazia a história andar para a frente. A diferença é que o tom do jogo é muito mais deprimente do que o tom da série. É mais pesado. A jornada de vingança da Ellie consegue colocar-nos no lugar dela de forma muito mais eficaz do que a série consegue. O que acontece na série, após a morte do Joel, é que a Ellie parece que perde um bocadinho o senso de realismo do que está a acontecer à volta dela. Concordo. Ela torna-se uma personagem muito pouco inteligente. E atenção, quero referir, muita gente queixou-se da performance da Bella Ramsey. Eu acho que o problema não é a Bella Ramsey, eu acho que o problema é a escrita que tem entregado à Bella Ramsey. Ela é muito boa atriz, ou ator no caso dela, como é referido, mas a escrita que lhe dão não enverga as capacidades que ela tem de performance. João, deixa-me só A complementar. série até não começa Isso mal. é tão verdade Diz. porque no 6º episódio, que é dirigido pelo Neil Druckmann, nós reconectamos-nos de novo com a personagem. Portanto, o problema não está na Olha que na atriz, engraçado, o realizador do jogo a trazer um dos melhores que episódios conhece os da seus série. personagens. Apesar de o gajo estar envolvido na temporada como um todo, pronto, ele é showrunner, assim como o Craig Mazin, portanto qualquer escolha também acaba por passar por ele. Eu acho que não lhe quero tirar tipo, a responsabilidade das decisões criativas que foram feitas ao longo da temporada. Agora, o que eu acho que The Last of Us Part 2, a temporada, faz bastante mal é, logo ali no começo da série, eles introduzem a Abby. E eu referi isto quando nós fizemos a tier list dos melhores episódios, das melhores séries e dos melhores filmes e dos piores filmes e etc. do ano, na qual eu sinto que The Last of Us, o jogo, é uma história ousada e é uma história que nos obriga a puxar pela cabeça no que toca à empatia. E o facto de nós percebermos quem a Abby é logo de início até podia resultar. Ok, podia, é diferente do jogo, podia resultar. Porque é que eu acho que não resulta? Tu tens ali um primeiro episódio em que tu percebes logo que o Joel matou alguém que ela gosta, e tu tens um segundo episódio em que ela confronta o Joel e diz-lhe tudo aquilo que ele fez. Temos Ela logo não as faz isso no motivações. jogo, ela simplesmente tortura o gajo e mata, ou ela não lhe diz as motivações. Porque é que eu acho que podia resultar e acaba por não resultar? Porque a Abby, diferente do jogo, ela nos 2 primeiros episódios da série, ela é quase introduzida como uma das personagens principais da temporada. Ela ali no segundo episódio, tu até entras nos sonhos dela. É tipo, verdade. nos traumas dela. E isso não acontece no jogo até tu virares para a perspectiva dela, que é o que acontece no último episódio. Tu percebes, no último episódio da temporada, que tu agora vais passar por esses 3 dias de Seattle do ponto de vista da Abby. Agora, porquê é que isto não resulta de todo para mim na série? Porque aquilo que eu achava que eles iam fazer, por terem introduzido tanto do ponto de vista da Abby nesse segundo episódio, é que eu acho que eles iam intercalar o dia da Partilhar as Abby visões, com o dia não da é? Ellie. Sim. É que nós Ou passamos seja, não passamos demasiado tempo até criarmos uma conexão com ela, mas também não passamos tão pouco tempo ao ponto de não nos interessarmos sequer quem é aquela personagem. Ou seja, foi aqui Exatamente. uma calibragem muito mal doseada, porque nós não passamos tempo suficiente para nos conseguirmos conectar, mas ao mesmo tempo dão-lhes a importância para nós percebermos que isto é um personagem importante. E em nenhum dos Ora, momentos nem nós mais. sentimos a real conexão. É muito mal, é uma abordagem muito mal feita. E como nós já sabemos a motivação dela, percebes? Acaba por ser... Pronto, e tu chegas ali e eu pensava assim, ok, então o terceiro episódio se calhar ela não aparece, tudo bem, tem mesmo que ser a Ellie a reagir a isto, mas a partir do quarto eu jurava que ela ia aparecer pelo menos em 2 episódios. É como se a personagem não existisse, tanto que depois, durante a jornada de vingança da Ellie, aquilo é de cair o queixo de quanto parece que não é uma jornada de vingança. O segundo episódio, ele é bastante bom, ok? Tipo, é um bom episódio. A morte do Joel tem um impacto e quando eu vi o episódio, eu gostei de uma mudança que eles fizeram em relação ao jogo, que é aquela horda de zombies que está a ir atrás da Abby.
A Abby quase que direciona os zombies para Jackson. Isso é algo que não acontece no jogo, ou seja, aquela destruição que é causada pelos zombies tem um impacto quase secundário por conta daquilo que a Abby faz. Ou seja, essas mortes extra que acontecem na série, elas não acontecem no jogo. Mas depois acaba por ser completamente redundante, porque no episódio seguinte eles fazem-te um time jump de 3 meses. Isso não acontece no jogo. Eu tenho aqui, João, eu gostava de dar aqui um apontamento, que é, eu acho que nesta temporada há muita coisa que funciona bem da perspectiva de continuidade em relação à primeira. Ou seja, eu sinto que aquele núcleo de Jackson, aquela vilazinha que é colocada no meio das montanhas, cheio de neve, é um espaço muito bem composto. Percebes a estrutura do local, claro. Percebes a hierarquia das pessoas, percebes que cada um funciona em determinada área para depois confluir ali numa sociedade que, pronto, de um modo ou de outro é ali unida, não é? E ninguém deve mover-se em prol do individual e sentes ali o coletivo daquela cidade. Eu acho que toda aquela estrutura é muito bem conseguida. E eu ia-te perguntar uma coisa, que nós na temporada 1 sentíamos os passos. Sentíamos todos os passos. Nós passávamos muito tempo sozinho com o Joel e com a Ellie, através das montanhas, através dos lagos, e era quase como se fosse aquele faroeste, aquele velho faroeste. E esta temporada não mostra isso. Pelo menos os passos, quando vamos ali para Seattle, parece-me que, apesar daquilo a nível de produção estar bem composto, não é vivo. Não é uma coisa que tu consigas sentir. E Jackson foi um dos raros casos em que eu gostei, sentia-me imerso, mas quando saíamos de lá nunca me senti confortável. Eu perguntava-te se tu tiveste a mesma sensação. Acho que a série, a nível de cenários e cinematografia acho que é discutível, mas a nível de cenários eu acho que é espetacular. Tipo, mesmo em Seattle eu acho que eles fazem uma cena brutal. Agora eu acho é que não há uma exploração do cenário de forma tão consistente a nível da história. Parece que eles passam pelo espaço e o espaço é quase esquecido. Percebes o que eu quero dizer? É que o espaço não tem um impacto que deve ter. Tu não tens aquele tom contemplativo que tinhas na primeira temporada. Por exemplo, a primeira temporada era muito premiada por silêncios. Tu aqui não tens silêncios. Tu és invadido constantemente por piadas. Tens ali uma cena num quarto ou num quinto episódio, já não me recordo agora do número do episódio, mas tens ali uma cena em que quando eles entram naquele teatro e a Ellie encontra uma guitarra, ok? E desculpa, os meus pensamentos sobre esta temporada eu estou sempre a andar um bocadinho para trás e para a frente, porque há tanta coisa que a nível de estrutura é tão diferente do jogo que acaba por ser muito diferente. Por exemplo, o jogo abre com aquela cena do Joel a tocar guitarra para a Ellie e a cantar a Future Days, que nós vemos ali no 6º episódio da série. Okay. E essa relação musical que existe entre o Joel e a Ellie é uma coisa que continua ao longo do jogo. Quando tu vês a Ellie a tocar a Take On Me para a Dina na loja no jogo, tu já encaixas a relação musical que ela tem com o Joel, enquanto que na série tu percebes que ele deu a guitarra mais ou menos, mas eu sinto que eu fiz essa conexão porque eu joguei o jogo, mas eu sinto que o primeiro episódio da série não faz um bom trabalho a criar essa relação de drama entre o Joel e ela, essa relação musical. Eu sinto que a partir do momento em que o Joel morre, o facto de tu saltares 3 meses à frente retira o imediatismo da jornada de vingança, tanto da Ellie como do Tommy. E o Tommy foi uma personagem que, na minha opinião, se calhar na série não sentiste tanto isso, mas na minha opinião eles estragaram a personagem por completo a nível da jornada dele, porque no jogo a mulher dele não quer que eles vão para Seattle, e o que acontece aqui é, na manhã seguinte a Ellie vai querer ir na mesma e a Dina vai querer ir com ela, e elas vão à campa do Joel e vão à casa do Joel, tal como acontece na série. Eu acho essa muito cena na série muito bonita, quando ela encontra o casaco e chora no casaco. É uma cena muito bonita. Agora, quando ela desce as escadas, não está lá só a Dina, está também a mulher do Tommy. Porquê? Porque o Tommy foi-se embora para matar os gajos todos. Toda essa parte do conselho, logo de decidir quem é que vai, quem é que não vai, isso não acontece. Isso não está no jogo. Porque, sinceramente, não é muito importante. Todo esse quesito da sociedade e de queremos perceber como é que a sociedade se vai reconstruir, a mim não me interessou muito, porque, repara, não há ninguém lá dentro com quem tu te importes, à parte a Ellie, João, o Tommy e talvez a mulher dele. Tu nesta temporada tiveste aquele contexto de quererem criar esta sociedade, apresentam-te a Gale, que depois vão fazer ali o laço com o 6º episódio, não é? Sim. Ou seja, o Joel entra logo em cena no primeiro episódio, que não é parte do jogo, psicólogo. Okay.
Exato, na série ele já está no psicólogo, ou seja, há aqui uma inversão um bocadinho de papéis. O Joel está no psicólogo, Yeah. a Ellie está naquela parte mais rebelde da adolescência, e então conseguem fazer aqui uma... Eu gostei da cena do psicólogo, eu acho que é uma boa cena, ok? Eu acho que essa cena é fixe. Concordo. Eu por acaso gosto dessa personagem e gosto da introdução do Joel. Por exemplo, referiste há bocado que eu na primeira temporada não gostei tanto da sensibilidade do Pedro Pascal na personagem do Joel. O Joel de The Last of Us Part 2 é um Joel muito diferente, porque é um Joel Passam que 5 anos. fica mais confortável, ele fica dentro de Seattle, ele fica mais, pronto, disponível para amar, por assim dizer, não é? Ou seja, cabe ser uma personagem muito mais sensível neste segundo jogo. Eu acho que a interpretação aqui casa muito mais com aquilo que a personagem é neste segundo jogo. E eu adorei o Pedro Pascal nesta temporada. Eu acho que ele tem momentos de performance que são mesmo muito, muito fortes. Vou ser sincero, eu acho que é o papel... É o melhor papel dele, assim, nas obras que eu assisti, é o papel que lhe cai melhor, em todos os aspectos, no escopo de raiva, depois passa para um momento muito fraterno, não é? Que ele tem aquela necessidade de teve uma segunda oportunidade, e então a Ellie é a filha, e ele quer ser melhor pai do que o pai dele. E acho toda essa narrativa, essa estrutura de narrativa, quando vai ali para componentes um bocadinho mais artísticas, e eu relembro com aquele ator do Better Call Saul. Exato, e tu na primeira temporada tinhas muitos apontamentos artísticos que desvinculavam um bocadinho aquela narrativa convencional, não é? Tiveste o Frank, uma história completamente segregada. Tu aqui podias ter mais apontamentos disso, podiam ter brincado mais com a cronologia dos acontecimentos. Eu concordo com isso, se calhar não deveriam mesmo ter apresentado a Abby. Foi um tiro no escuro e que saiu muito mal, porque se não nos têm apresentado a Abby, nós éramos apanhados assim como um choque. Era quase como se fosse ele em Guerra dos Tronos, quando explodiu a cabeça, assim do nada nós ficámos what a verdade the fuck, é que imagina, eles apresentam-na no jogo, mas não lhe dão contexto absolutamente nenhum. Exato. É muito diferente. Nós aqui já temos as motivações, já estamos à espera, ou seja, eles antecipam já o evento, e seria muito mais chocante se simplesmente acontecesse. Sinto que isto é tudo muito logicamente e matematicamente calculado, e eu gostava de ver um The Last of Us mais cru, mais... Exato. Mais intuitivo. E essa jornada de violência, há um nickname, uma alcunha que os fãs do jogo dão ao Tommy, que é o fantasma de Seattle. Que basicamente, quando a Ellie chega a Seattle, ela está a colher as migalhas da vingança do Tommy. Ou seja, ela encontra corpos que o Tommy matou, e logo no primeiro dia de Seattle, que é uma coisa que não acontece na série, existe mais uma personagem do grupo da Abby que a Ellie esfaqueia na cara, que no jogo não é o mesmo personagem que ela esfaqueia na cara nesse segundo episódio. É um personagem extra. E ela mata esse gajo no jogo. Não o personagem que fica vivo, ok? Isso é outra coisa completamente que a história dele leva. Não tem a ver com a Ellie, não é spoiler. Mas é um personagem que não está na série. E o facto de não haver morte no primeiro dia, de ela não encontrar ninguém da Abby no primeiro dia, de ela não encontrar o rastro de vingança do Tommy, de uma pessoa que ele torturou, que deixou para trás fotografias no jogo da Abby, dos amigos a divertirem-se, etc. Todo esse clima de a constante lembrança da morte do Joel e a vingança do Tommy e a crueza da Ellie a matar estes gajos, acaba por ser, ela na série mata um soldado random que não tem nada a ver com a história e parece que não impacta a personagem. Torna o próprio mundo demasiado frágil, porque tinham-nos apresentado então uma história que era de um medo voraz, sempre que tu andavas podias ser morto, podias ser raptado, e eles andam ali pelos campos todos e nada lhes acontece. Acho que acaba por ser aqui muito infantil, até a própria forma como eles nos tentam convencer que este grupo aqui da Abby é super mau, é muito atroz, é capaz de fazer as coisas mais horroríficas da história. Eu não compro essa ideia. Eu sinto que é uma cambada ali de adolescentes que estão ali numa missão, mas que não entendem as reais complicações daquele mundo. Ou seja, na primeira temporada sentia que havia aqui uma programação de uma coisa adulta. Nesta segunda parece que tudo virou muito adolescente. Parecia uma série que mas estava imagina, a ver que ficou muito fragilizado da high school, quase. Sim. Mas imagina, a imaturidade da Ellie é algo interessante, mas o problema da série é que eles exploram isso de forma bastante infantil, do género. A Ellie no jogo é super inteligente, mano. Ela é treinada pelo Joel, que é um gajo muito calculista, e tu vês ela na série a ir para cima de um tanque e a fazer uma data de barulho no meio de um apocalipse zombie, quando ela abre aquela tampa e a tampa cai. É feita de uma forma diferente. Eu acho que essa parte revela bem a personalidade dela, não é fora do contexto, entende? Eu discordo. Tem uma sensibilidade maior. Porque como uma pessoa que... Eu, por exemplo, eu não gosto no primeiro episódio quando ela está a ver o zombie
com a Dina dentro daquela casa. Sim. E eles começam a gozar com o zombie e a dizer que o vão matar. Eu acho isso muito infantil em Mas é isso que eu comparação estou a àquilo dizer, que é é aquela apresentado dose de na cinismo, série. não é uma coisa tão crua. Eu acho que todas essas coisas, por exemplo, mais à frente, quando a Dina diz: eu vou fazer triangulação para encontrar os gajos, e ela: o que é triangulação? Eu não percebo nada de matemática, eu não sei Concordo, fazer muito nada disto. positivo. Percebes a cena desta personagem querer. Ela tinha que ser o líder da história, ela tinha que fazer a história andar para a frente, e parece que a Dina é quem encontra os caminhos para ela ir percorrer. Mas João, mas é isso que eu estou a dizer. Eu não sinto, por parte da Abby, do grupo da Abby, nem da parte da Ellie, maturidade suficiente para alavancarem aquela jornada de terror. Eu não sinto que esta... Sim, tu disseste bem, a sede de vingança não se coaduna com a própria representação daqueles atores. O diálogo pode querer puxar para aí, mas não, houve aqui qualquer coisa que não funcionou. Entre aquilo que era a missão e entre aquilo que aconteceu de facto. Houve um aligeirar demasiado dos factos, um aligeirar demasiado das cenas, se calhar. Acho que falta aqui alguma inventividade, falta algum toque artístico também para mostrar planos um bocadinho mais diferentes. Eu acho tantas, tu lá à frente tu tens até, eles encontram, eu não me lembro como é, Dora ou aquela bacana lá do grupo da Abby, em que montam ali, criam ali uma espécie de um alien, de um espaço do alien. Exatamente, do espaço careca. E aquilo até sim, é interessante, sim. Visualmente é interessante, mas aquilo é pouco original. Fez-me lembrar às tantas um filme do Alien. Não sei se tiveste essa sensação. E não achei nada assim, original esta temporada. Aquela cena ela acontece no jogo, mas ela tem uma dinâmica um bocadinho diferente. Porque, imagina, isto é muito frustrante para mim, mano, porque as pessoas quando criticam a série e dizem que não gostaram, muita gente depois diz: se queres vai jogar o jogo, obviamente que não vamos mostrar ela e a matar 50 gajos. E não tem que mostrar. Mas há que incutir algum realismo no que está a acontecer. Por exemplo, nesse episódio, quando a Ellie entra no hospital, parece que ela não teve problema nenhum para chegar à Nora. É tipo, ela entra lá dentro e do nada muito já fácil. Está no quarto em que a Nora está. E no jogo, tu tens que passar pelos níveis todos do hospital, nos quais tem... E tudo bem, ela não tinha que fazer isto na série, mas pelo menos escapulir-se, tipo, quase aparecer alguém e sair. Isso não é uma cena de videojogo, é uma cena de um filme qualquer, em que uma pessoa se está a escapulir, estás a entender? E eles podiam muito bem ter criado uma sensação de perigo maior, que eles não conseguem de todo criar nesse episódio, porque no jogo, a partir do momento em que a Dina diz a Ellie: eu estou grávida, a Ellie fica lixada com ela, fica mesmo zangada. Na série, elas fazem sexo, mano. Tipo, não faz sentido nenhum, meu. Elas fazem sexo. E não só o facto de elas fazerem sexo, elas fazem sexo depois da Ellie ser mordida, todas nojentas de terem ido lá àquele espaço no esgoto. E nesse episódio acontece tudo ao mesmo tempo. Há a revelação para a Dina que ela é imune, a Dina está grávida, entretanto o Jesse já está a voltar. Acontece tanta coisa, tudo de uma forma muito rápida. Eu acho que este pace não tem a cara da HBO. Acho que e esse senso de realidade do mundo, João, deixa-me só dizer uma coisa. Sim. Nós estamos aqui em Seattle, que está à beira de uma guerra civil. É-nos apresentado ali um culto quase messiânico, não é? Aquele culto ali religioso que está a embater, que está a ser confrontado com os lobos. Com os lobos, e supostamente aquilo era visceral. São pessoas que se matam, degladiam, cortam as gargantas, cortam o estômago. E tu não sentes nada disso. Tu às tantas tens lá uma criança que decide: vamos desventrá-los. Uma criança dizer vamos desventrar a outra pessoa é uma cena parte muito da violenta, personalidade humana muito crua, muito yeah. cruel. E é abordado de uma forma demasiado ligeira. E eu não sinto que a HBO tenha quase, acontecido assim tantas vezes. Nós quase... utilizámos aqui um sistema tão horrorífico de uma forma tão leviana. E a HBO não achaste que essa cena da criança era quase cómica? Quando ela faz aquilo, é quase filmado como se fosse uma cena de comédia. Parece que foi feito para o TikTok. Não se cria ali uma atmosfera. Não se cria ali uma atmosfera real. Não se cria ali uma atmosfera adulta. Com o selo da HBO, lá está. Nós falamos tantas vezes da HBO porque ela consegue carburar várias sequências, criar ali um ambiente, e depois, quando vai culminar todas as sequências, tu sentes, o espectador sente. E eu nesta temporada, infelizmente, em quase todos os episódios, não o senti. É pena, mas pronto, é o que tivemos. It doesn't matter if you have a code like me. There are just some things everyone agrees are just wrong.
Tu, a partir desse quarto episódio, foi quando a série descambou para mim, que foi essa revelação da Ellie. E eu queria referir aqui uma coisa, que é, eu acho que a relação da Ellie com a Dina é muito importante na história do Last of Us, e essa relação amorosa é muito importante, mas a série fez uma mudança, na minha opinião, que de certa forma estragou a forma como esse romance se desenvolveu, que foi, no jogo, tu antes do Joel morrer, é nesse momento quando elas vão em patrulha, ela não vai com o Joel, a Dina, quem vai com o Joel é o Tommy. E o Tommy ver o Joel a morrer tem um impacto nele que despoleta que ele vai logo partir para Seattle. A Ellie aparece, tal como no jogo. Ok, a Ellie também vê, tal como na série, desculpa. Mas aquilo que acontece de forma diferente é que, em vez da Ellie ir com o Tommy para aquela cabine do Eugene, não é? Quem vai é a Dina. E elas fumam a erva que lá está e elas acabam por fazer sexo nessa cena, estás a perceber? E ela ir lá com a Dina, já essa jornada de cavalo que tu tens, que é para aí 1 hora no jogo, é delas a conversar. Tu nessa jornada conheces a relação delas, consegues carburar como elas gostam uma da outra, e depois culmina tudo nessa cena em que elas fazem o flirting e têm sexo. Ou seja, quando chegas a Seattle, não há espaço para tu teres esse tipo de coisas nesses 3 dias. São só 3 dias. Claro. E quando tu tens que introduzir o desenvolvimento amoroso delas no meio da jornada de vingança, e isso já não está estabelecido de forma prévia, acaba por essa sensação de luz. Sim. Que tem determinados momentos no jogo, como havia na primeira temporada, por exemplo, a cena da girafa, era uma cena de luz numa escuridão. Aqui parece que há muita luz no meio de uma coisa que devia ser ainda mais escura. Sim, uma coisa que distinguia muito da Last of Us na primeira temporada, tu tinhas tantos momentos deprimentes, quando tinhas um vislumbre de beleza, aquilo sabia-te bem, preenchido do coração. Aqui é muito raro isso acontecer, e eu até digo mais, tu vais pelos campos e tu não sentes que nós estamos num apocalipse, não sentes que há pessoas infectadas. E aqui havia um apontamento interessante, que há aqui uma mutação aqui deste vírus que vai começando a ficar, desta bactéria que vai ficando cada vez mais inteligente, e os zombies estão-se a desenvolver cada vez mais, eles adquirem agora capacidades de se conseguir esconder, tu percebes que há comunicações entre os canos das canalizações. Tudo isto poderia ter sido aflorado de uma maneira muito mais perspicaz, e sinto que fica sempre. Mas eu para até o gosto plano. daquela cena que eles veem os zombies inteligentes pela segunda vez. Eu acho que ali há um jogo de luz interessante. Quando ela vê um e depois passa para trás, depois volta lá e já estão 5, e depois volta e meia estão 6. João, e depois eu adoro essa lixadas. cena. O que eu sinto acontece muito pouco para um mundo que está completamente infectado. Eles andam pelos campos e não veem sequer um infectado. Entendes? São em momentos muito particulares, em setos muito pequenos, não é em campos abertos. É estranho. A mim causa-me alguma estranheza que o mundo está todo infectado e eles andam quilómetros e quilómetros e não veem sequer um. Tu tens uma série como The Walking Dead que é muito mais barata do que The Last of Us e tem muito mais zombies, muito mais espaços reais. É muito estranho tu teres nós falamos de uma 10 série a 15 mais milhões barata por episódio que a HBO despendeu. Foram 150 dias de rodagem, várias locações ali no Canadá, mas 15 milhões por temporada. Tu não sentes o peso, sentes se calhar no segundo episódio. Sentes que a produção é boa. Realizado pelo Mark Mylod, um realizador de Succession, e que vai realizar agora a série do Harry Potter na HBO. Eu queria dizer que eu só queria rematar aqui uma grande diferença entre a história do Ellie no jogo e da série. Desculpem estar sempre a comparar, eu sei que é um bocadinho biased, mas eu genuinamente acho que o jogo tem uma estrutura cinematográfica que se compõe bastante bem para ser adaptada. João, eu não digo só cinematográfica, é uma estrutura serial até. É de seriado. Sim. Essa parte de tu fazeres os flashbacks, de tu mudares a perspectiva, acho que acaba por ser muito aquele início do Lost, por exemplo. O Lost catapultou muito isso. Tu não conhecias os personagens, mudava completamente o tempo, a narrativa, não conhecias, mas começavas a enturmar através de uma obra mais artística. Eu acho que existe a brincadeira do esquema narrativo. E a série permite isso, mudar perspectivas, cada episódio adaptares uma coisa diferente, fazeres coisas nada a ver, como foi aqueles episódios ali do Bill na primeira temporada, e esta temporada em específico não teve essa sagacidade, não teve essa coragem. E era aí que eu queria rematar agora uma coisa muito importante, que é, a partir do segundo dia na série, o que é que a Ellie faz no jogo? A Ellie não sai de lá com a Dina. A Ellie está lixada com ela. Então, ela vai sozinha. Ok? E ela ir sozinha... Tu quando entras nesse segundo dia da Ellie sozinha em Seattle, que não acontece na série, ela está sempre com alguém na série, nunca consegues ver ela sozinha. Até esse ponto no jogo tu não sabes quem é que são os xerafitas, tu não sabes,
E ela entra-te ali no meio de uma floresta e tu começas a ver corpos desventrados. E tu começas a ver aquelas paisagens pintadas de um culto qualquer. Começas a ver as chamas. Começas a ver tudo e tu ficas tipo, oh man, eu estou lixado aqui no meio. E tu ficas outro mesmo ambiente. tipo, receoso, estás a ver? Porque tu estás sozinho. Outra sensação. E depois, no meio do nada, tu ouves assim um assobio, como aqueles que eles fazem na série. E a Ellie leva uma flechada no ombro. Pá! E tu ficas, damn, estes gajos são a série. E na série não, tu já tens uma cena de um puto com eles a explicar porque é que eles não são assim tão maus quanto isso. Mas depois tens uma cena em que eles estão todos mortos e a Ellie e a Dina têm pena deles. E depois quando a Ellie os vê pela primeira vez, ela está lá, o Jesse, que é alta macho, estás a perceber, ali com uma shotgun e o caraças. Tens a Dina, que leva a flechada a ela. E fica aqui uma coisa toda de... Esse suspense é perdido, essa imersão no mundo é perdida, o senso de perigo com esses gajos, na minha opinião, também se perde, porque acaba por ser um culto fanático que não tens o misticismo à volta do culto. É muito, João, é uma muito sensação pobre, de mano. perigo muito fantasiosa, e eu até diria mais. Lá está, por que não fazer uma abordagem mais criativa, apresentarem-nos num episódio só? Eu digo que esta temporada é uma temporada de meias medidas. Nunca tem os tomates para aprofundar uma coisa diferente. Se tu queres aprofundar os Serafitas e o confronto com os lobos, dedica um episódio a isso. 2 episódios a isso, para nós Aquela cena de conseguirmos abertura com o entender Isaac os podia ter sido um conflitos. episódio inteiro, não é? Claro, claro. E tu começares o episódio com personagens que tu não conheces ainda, para começares a criar também outras compatibilidades, porque tu tiveste... Eu sou sincero, eu às tantas já estava um bocadinho farto daquela dinâmica entre a Dina com a Ellie, porque é muito monotonal, são 2 personagens com personalidades muito fortes, e depois às tantas passávamos para a Abby, que também tem uma personalidade muito forte, é muito durona, também tem aquela menção de vingança. É uma história tão parecida com a Ellie que às tantas, olha, o clima foi tão monotonal que ficava aborrecido. E eu digo mais, eu apanhei The Last of Us numa onda que foi, eu tive de férias em Itália, ou seja, eu tive o impasse, eu comecei a ver a série, depois parei, fui para a Itália, e entretanto o que me apetecia mais ver eram os episódios de Succession que eu comecei a ver, ando a ver Westworld, ando a ver tantas outras séries, e que eu fiquei muito mais interessado com estas séries do que propriamente com The Last of Us. Felizmente, depois quando regressei, tive o 6º episódio que me aqueceu o coração, mas entendes, este entusiasmo, esta excitação não ficou pulverizada na minha mente. E fiquei triste com isso, porque acho que era uma obra, claro, que tinha a expectativa e tinha também o potencial de conseguir ser uma das grandes temporadas deste ano, e que não vai ser, e francamente é um dos maiores fracassos ou desilusões deste ano, digo já de caras. Eu queria referir aqui, há mais 2 coisas que eu queria mesmo falar da série. O 6º episódio, quando nós chegamos ao 6º episódio. Olha, é assim, o 6º episódio é definitivamente um bom episódio, mas eu tenho alguns problemas com o episódio. Eu vou referir coisas que eu gosto, ok? Eu vou referir coisas que eu gosto. Vamos para as coisas boas e para as más, pode ser, João. Mas, sim, sem dúvida. Aquilo que eu queria dizer antes de comentarmos este episódio é que esses flashbacks, eles no jogo, eles não aparecem todos de uma forma compacta. Ou seja, eles são pincelados ao longo desses 3 dias. Ou seja, tu, por exemplo, antes de matares a Nora, ela não te diz: tu sabes o que o Joel fez, ele matou toda a gente naquele hospital. Isso é irritante. Ele não te diz isso. Ou seja, tu no jogo, tu tens um flashback no qual a Ellie vai ao hospital do primeiro jogo e vê os corpos mortos lá, com balas e tudo, e percebe o que aconteceu. Okay. E tu na série teres a Ellie a inferir que o Joel fez aquilo, faz sentido, mas é um bocadinho forçado. E a é própria demasiado reflexão para é mim muito, para... é muito leviana. O Joel não fez aquilo através de uma boa fé. O Joel estava com um dilema moral em que teve que decidir, e todas as mortes que ele fazia, e dá para ver isso até depois lá mais à frente, lá o marido da psicóloga, ela parece que atua como se ele disparasse para ele de corpo aberto. Não, aquilo é uma decisão dolorosa e que custou, e se fosse mais realista, havia aqui outro dilema moral que a Ellie não teve. Mano, mas a diferença entre tu teres uma Ellie que descobre o que o Joel fez um ano antes do Joel morrer, como no jogo, tu teres um ano inteiro em que eles estão separados e de facto há ali aquele peso emocional entre os dois, para depois tu teres uma série em que ela descobre o que ele fez e na mesma conversa perdoa-o. Sim. Ou começa a perdoá-lo.
Mas Tipo, imagina, as pessoas não funcionam dessa forma, mano. mas eu sinto que neste episódio este sentimento de deterioração em relação ao relacionamento destes dois é muito bem desenvolvido. Eles pontuam através do aniversário da Ellie, fazem os últimos 5 anos cada ano, passam-nos cada ano e nós vamos vendo o procedimento natural desta deterioração e o próprio afastamento, a parte da rebeldia. Sentes o Joel também com aquela parte mais de pai, não é? De querer oferecer as coisas à sua filha, quer ser melhor pai do que o meu pai. É assim que o episódio começa. Nós temos essa cena de abertura é incrível. Essa cena de abertura é incrível e não está no jogo. É incrível. Nós percebemos que o pai, pronto, era uma pessoa muito dura, tentava ser o melhor que podia ser e dizia ao filho: espero que sejas melhor que eu. E o Joel também vai começando a passar esse sentimento para a Ellie, tanto que eu gosto muito dessa sensação de uma responsabilidade parental através de gerações, como cada geração começa a mudar e a alterar a forma como nós educamos os nossos filhos e passamos as nossas emoções para as pessoas que vão seguir a nossa história e introduzir a história delas. Eu acho que essa cena é bonita e representa esse simbolismo. Sim, eu concordo contigo. Acho que pronto, essa progressão de nós acompanharmos cada ano de uma forma diferente é emocionante. E então aquela parte quando ela vai ali para o planetário, quando descobre os dinossauros, muito bonita. Quando entra para dentro da nave espacial e o Joel consegue-lhe conceder aquele presente que tanto demorou e foi difícil recolher, aquela cassete para ela ouvir a nossa chegada à Lua. Acho que é lindo, até a própria montagem da cena tem ali um aprimoramento muito bonito e uma sensibilidade estética e auditiva muito, muito bom. Acho que essa sequência é linda, é mesmo linda. Eu concordo contigo. Eu queria dizer também que nesse aspecto eu acho que esse episódio teve uma coisa muito bacana, que foi nós conseguirmos despender o nosso tempo deles a viverem em Jackson e a relação carburada ao longo dos anos. Eu só sinto que essa cena final entre os dois, eu acho que o Pedro Pascal dá um show. Eu acho que ele está mesmo bem nessa cena no Alpendre. Essa cena é muito bonita. Eu tenho um bias com essa cena, que essa cena é a última cena do jogo. Percebes? Essa cena ela recontextualiza a jornada da Ellie, na qual tu não sabes que ela estava quase a perdoá-lo até ao fim do jogo, e torna a história tão trágica porque tu terminas a jornada e ficas, man, quando ela eles estavam a começar a dar um passo para se voltarem a reconciliar. E aqui é tipo, tu vais continuar a jornada dela e tu já sabes que eles estavam quase a reconciliar-se. Eu sinto que essa força que é rematada no final, aquilo no jogo, é quase uma facada no coração, mano. Porque tu estás tipo, tu pensas mesmo que ela durante o jogo todo está nessa jornada de vingança porque o amava, mas a relação deles estava completamente destruída. E tu sentes que é muito mais trágico, a meu ver, quando tu vais nessa jornada de vingança e a jornada termina e tu olhas para trás e dizes, tens aquela confissão, ela estava quase a perdoá-lo, man, e havia aqui uma possibilidade para um futuro melhor, e ele morre e depois ela destrói a vida dela por completo também. E eu sinto que é mais trágico no jogo e apesar da cena ser muito bonita, e eu achava que essa cena não ia estar na temporada, porque eu achava que eles já tinham filmado, porque obviamente as pessoas ficam mais velhas e claro, filmar essa cena daqui a 4 anos, não. Mas tipo, eles deram o tease dessa cena no primeiro episódio. Ela passa lá no Alpendre e continua a andar. E ok, top, essa cena vai voltar no final da série. Eles já devem ter filmado, não sei o quê. Não, mudaram. Se resulta no episódio, resulta muito bem. Mas agora, eu não sei se o final da série vai ter o mesmo impacto. Eu não sei se... Não sei como é que vai ser, se vai mudar a história, se não vai mudar. Pronto, pode ser completamente diferente, não é? Agora, faz-me confusão como jogador do jogo. Se calhar não me faria tanta confusão se eu não tivesse jogado. Mas eu acho que tu acertaste na mousse. Nós também aliviamos um bocadinho o ambiente. Nós vamos para as montanhas, vemos a primeira patrulha da Ellie, vemos também a dúvida da Ellie a surgir e a ser aumentada a cada ano em relação àqueles acontecimentos que se tinham sucedido lá na base dos Pirilampos, e toda essa sucessão torna aquela confissão final muito emocionante. Eu confesso. Mas tu não eu sentes chorei nessa cena. Eu queria te perguntar, tipo, tu não sentes que é um bocado estranho? Tu tens 5 anos, no jogo são só 4, mas tu tens aqui quase 5 anos em que a Ellie está ali em dúvida, a cada ano a dúvida aumenta, não é? Pronto. Tu não sentes que é um bocado estranho ela não efetivamente não fazer praticamente nada para conseguir descobrir
o que aconteceu de verdade. O momento não se... Quando ela queria contar, acontecia qualquer coisa. Ou ele vinha com um presente, ou ele descobria que a Ellie está a ter relações com mulheres, ou ele vai fazer a primeira patrulha com a Ellie. Ou seja, o momento não se deu. Ela queria perguntar. E acho que quando ela pergunta, foi o momento em que ela já não conseguia guardar mais. Entendes? E foi o momento ideal. É só porque, a mim não me fez confusão nenhuma. No jogo, eu compreendo que isso resulte dela não querer, dela querer e depois ele fazer alguma coisa que ele leva a dizer mas eu gosto bastante dele como figura parental, claro. Não sei o que, etc. A cena é que no jogo ela vai ao hospital, mano. Tipo, ela volta ao hospital. E aquilo que me fez confusão foi: nós gastamos um episódio inteiro de batalha com personagens que não importam para quase nada na história, tirando o Tommy e a Maria, e gastamos tanto dinheiro aí quando havia paisagens e locais que as personagens podem impartir e explorar para. A justificação do criador para ela não ir ao hospital foi que não é muito realista ela ir de cavalo a um hospital. E eu fiquei tipo, mano, porquê é que não é realista ela ir de cavalo a um hospital? Tipo, sim, eu entendo que ela ir sozinha é um bocado esquisito, mas eu fiquei tipo, mano, ela já esteve lá, ela era mais nova, ela agora é mais velha, tem mais experiência, tipo, não percebo porque é que não é realista. Mas este episódio eu acho que é aquele ombro amigo de fazer lembrar que The Last of Us tem qualidade e que se formos a ver, quando nós mudamos um bocadinho as locações, quando mudamos um bocadinho a narrativa sequencial desta história, torna-se tudo muito mais interessante. Até aquela própria forma como o Joel acaba por matar o marido da Gale, aquilo é colocado ali numa montanha com muita neve, e aquele espaço, aquela ambiência, acho que é das coisas mais sensacionais, é dos planos mais bonitos que nós já vimos em toda esta série. E eu achei muito impactante. É prova que a série poderia ter ido mais para aí e não para uma narrativa tão linear. E o ator que faz o Eugene, ele tem uma fragilidade muito boa. É mesmo de tipo deixar-te muito triste com aquilo que estás a ver. Sim. É tipo, eu só quero ver a minha mulher antes de perecer, só quero dizer-lhe adeus, e o Joel nem sequer lhe dá essa possibilidade, e acaba por ser esse peso que eu acho bastante interessante também. Mas é uma abordagem adulta. Tu sentes o peso daquela decisão no Joel, sentes o fardo pesado, não sentes que foi uma atitude que ele tomou simplesmente porque tomou. Claro. E sentes o arrependimento, e quando voltas atrás para rever se calhar a temporada, sentes no olhar dele já esse remorso, porque isso já tinha acontecido. E ele trazia consigo esse espírito de todas as pessoas que ele matou e todos os males que ele fez, e ali estava-se a reconciliar com ele mesmo. Acho que esta jornada do Joel é fantástica, e é a prova que ele de facto era o coração desta história, especialmente aqui o Pedro Pascal. Sim. Uma atuação espetacular, sim. João. E depois nós vamos ali para um último episódio que, vou ser sincero, eu não sei se não sei se me lembro de muitas séries que gostei bastante e que têm um teor de qualidade muito acima da média, ser tão fraco. É um season final mesmo muito fraco, trapalhão, com um ritmo muito cabaleante. Acontece tudo e mais alguma coisa. Às tantas, a Ellie vai do plano A para o B, depois encontra-se com o C, apanha um barco no meio tipo de uma tempestade supersónica, vai para um tsunami, consegue sobreviver, cai na ilha, é raptada, foge à morte porque isso não simplesmente acontece no jogo. Começam ela a assobiar. Ir para a ilha não acontece. Aí mano, eu vou sincero, eu cheguei cansado, eu acabei este episódio cansado sem perceber, o que acabou. E visualmente é muito pobre. Ela no barco, aquilo é muito escuro. Muito escuro. O jogo tem uma sensação meio cinzento azulado quando tu estás nas cenas noturnas. Tu consegues ver o que se está a passar, enquanto que na série eles tentam uma abordagem muito ali muito mais na série. Escuro, muito menos, muito pobre. Essa cena dela ir à ilha, ter ali aquele detour, aquela cena de ir lá 2 minutos que não faz absolutamente sentido nenhum. Eles podiam literalmente tê-la morto na mesma. Aliás, tu vês Sherifights a disparar armas, ou seja, não é ao acaso que eles podiam simplesmente tê-la morto e depois correr para salvar o resto da ilha. Aquilo é muito estúpido. O que acontece na ilha vai ser algo que é importante para a próxima temporada. Tu vais perceber o que está lá a acontecer e no jogo tem impacto, não sei se terá na série. Eu acho que eles deram um tiro no pé quando forçaram a cena de cada dia da Ellie tem que ser um episódio. Tipo, eles podiam literalmente ter expandido a história da personagem, podiam ter mudado o facto de ser 3 dias, podia ser já mais dias. Já mudaram tanta coisa, isso não gostava. Exatamente, ou seja, eles podiam muito bem ter
pronto, explorado mais. Por exemplo, aquilo que eu adorava que eles tivessem feito era um episódio do Tommy e do Jesse, sozinhos, só eles os dois, a abrirem para Seattle como é que foi a jornada deles, que obstáculos é que eles atravessaram. E tu ficas com esse interesse em querer saber mais. Sim, Porque sentes que sim, são sim. personagens fortes, simplesmente não tiveram o espaço suficiente para serem desenvolvidos. Eu fiquei com essa sensação. Eu gostei muito de saber do mais Jesse. sobre o Tommy, Eu mais gostei sobre o muito do Jesse. Eu Jesse. também. Acho que o ator entrega, lá está, aquele senso de crueldade. Não é crueldade, porque ele é uma pessoa bastante resiliente e sentes aquele senso de coletividade. Mas lá está, é o senso de realismo de tu perceberes que os atos dele se coadunam com aquilo que está apresentado no texto. Eu não sinto que a Ellie ou a Dina sejam aquelas pessoas tão más, que a Abby seja aquela pessoa completamente asquerosa, com aquela sede de vingança. O Jesse eu percebo porque é que ele mata as pessoas. O Tommy eu percebo porque é que mata as pessoas. E Entendes? tu tens aquela cena que até é bastante forte no último episódio, em que a Ellie está com o Jesse e há um miúdo que vai ser morto e a Ellie quer salvá-lo e o Jesse diz tipo, não, nós aqui estamos a proteger-nos só a nós Exato. os dois e ao meu filho que está por nascer. E eu acho que essa cena toda para mim foi muito óbvio. A série faz ser muito óbvio que ele vai morrer nesse episódio, porque ele no episódio diz para aí 3 vezes: eu não quero morrer hoje, eu não quero morrer hoje, Yeah. este não é o dia que eu vou morrer. É E no aquele final do presságio. episódio, pumba, toca a andar. E lá está, nós vamos muito- falar do final do episódio, João. Como é que é possível ter-se desperdiçado uma cena de uma forma tão banal? Acho que a própria forma como foi tudo apresentado é muito banal. Mas no jogo é me assim, entusiasma. ele morre exatamente de forma igual no jogo, só que tu conheces mais o gajo no jogo. Tu passas muito mais tempo com ele. Mas imagina, mas tu sentiste a intensidade da cena. É que eu de uma forma mais ideal, se fosse eu a compor aquela cena, eu começava a carburar um bocadinho o ritmo para as coisas ficarem intensificadas. E depois, no pináculo da intensificação, eu acabava mesmo no clímax com o tiroteio. Tu não tens esse ritmo a ser construído. Não A tens. cena, António, é que Não parece é que lá o ponto está. alto do episódio, aquele final. Concordo e devia contigo, ser contigo, tudo canalizado concordo para contigo. aquele final em grande. A cena é que imagina, porque é que essa cena não resulta? Porque, na minha opinião, essa cena é maior e tu vais ver o que acontece no resto dessa cena. Ok? Tipo, tu. Acho eu, pronto, a série tem que demonstrar o que acontece depois. No jogo, a cena continua por aí durante mais de 15 minutos. Pronto. Ok. E a cena é maior. Só que quando corta depois da Abby apontar a arma para ela e corta para a perspectiva dela e tu voltas a essa cena, só que funciona no jogo porque lá está, é uma história completa, enquanto que aqui parte a meio e tu não vês o resto da história passado 2 anos. E há aqui uma coisa que na minha opinião é o maior erro da série como um todo. Ele acontece neste episódio e para mim, sinceramente, acho que já estragou a história a nível da adaptação, que é... Mano, tu tens ali uma cena no início do episódio em que a Ellie fala com a Dina que ela torturou a Nora, que é uma cena bastante violenta, em que ela tortura a Nora e depois ela diz assim: eu deixei-a lá para morrer. Ela não diz isso no jogo. No jogo tu ficas com a impressão que ela espancou-a até à morte, ok? Ou seja, apesar de ser extremamente cruel ela deixá-la lá para morrer na mesma, estás a ver, e não lhe dar a misericórdia de parar com o sofrimento dela, também é cruel. Sim. Há ali um quê de eu não a consegui matar, pronto. E depois no final, quando ela mata a Mel e o Owen, no jogo não é um acidente. No jogo ela aponta a arma, o Owen ataca, consegue ir para cima dela, ela dispara, depois a Mel vai para cima dela com uma faca, ela e rouba-lhe a faca e espeta-lhe a faca no pescoço, mano. É isso, Ou eu seja, acho que aqui há as mortes, aqui as mortes provocadas pela Ellie são todas por coincidência. E porquê é não que isso devia é um ser. problema? É um problema Porque a tu não morte, sentes a quando essência a do Abby personagem. mata o Joel, é uma ação e uma escolha feita a 100%. Yeah. Não é um acidente. E quando tu vais para a perspectiva dela, porque é que isso me incomoda? Porque quando tu jogas o jogo, tu sentes que a Ellie está quase a tornar-se numa espécie de vilã. Tu não consegues, de certa forma... Tu sentes a jornada de vingança, mas tu não queres. Quando o jogo força-te a matar estas pessoas e ele prende-te. E é tão violento e tão agressivo que tu começas a dizer: porra, esta miúda pequenina que eu acompanhei ao longo do jogo está-se a tornar num monstro. Yeah. E eu não sinto que a Bella Ramsey foi escrita para ser um monstro nesta temporada. Ela não é um monstro sinto. porque todas as mortes que ela provoca são fortuitos ou coincidências, não é? Ela não tem a real intenção de provocar a morte de ninguém. Ou, eventualmente um personagem muito sidekick que tu nunca conheceste, ok, ela brinca com isso, ou os zombies, mas tu não sentes a parte mais masoquista,
A parte mais de... Aquilo nem é horror, é mais nojento. Eu acho que The Last of Us tem aquela parte que é o mais horrorífico da humanidade, está nestas histórias. E nesta segunda temporada tu não sentiste isso. Não sentiste que foste a um ponto em que bateste mesmo lá em baixo, na parte humana. Tu não sentes que vais até à parte mais estúpida, mais nojenta, mais má, mais horrível da humanidade. Não sinto que isso tenha acontecido, e tenho pena, porque acho que uma adaptação da HBO deveria ter tido esse esforço em mostrar-nos uma história com uma densidade dramática mais intensa. Portanto, eu acho que é um season final completamente desperdiçado. Não tem nada a ver com aquilo que aconteceu no final da primeira temporada, em que tiveste também um acontecimento muito sonante, mas aí sim foi uma sequência que tu sentiste todo o peso. Aqui aconteceu coisas mais importantes, morreram ainda personagens muito importantes, mano, e sinceramente tanto faz, tanto fez. Pá, É pena, mano. Esta cena das séries quererem ser pequeninas e quererem ter o orçamento de um filme, por um lado, esse é um outro problema que nós temos. Abraçam a cena visual e o escopo épico que pode ter quando tu tens um orçamento disso, que pode, não necessariamente a série teve. É verdade, mas por outro lado, diminui-te o tempo que tu consegues despender com uma história que precisa de mais tempo para carburar estas personagens e carburar estes espaços e estes conflitos. E existe outro ponto, João, que é estas produções megalómanas também assumem um grau de compromisso estável muito maior, ou seja, a probabilidade de tu arriscares é cada vez menor. Como há tanto orçamento investido, a criatividade diminui, porque joga-se o quê? Joga-se na segurança, joga-se naquilo que provavelmente é o que o público quer ver. E acho que isso pesou muito nesta temporada. Falta coragem, falta um artifício muito mais artístico, e falta também um bocadinho de empatia a estes novos personagens que foram apresentados, que até tinham um potencial e que eu não me consegui sentir emocionalmente envolvido. Nós vamos ter uma terceira temporada, vamos zelar para que seja melhor que esta segunda, mas pronto, entramos agora num curso muito diferente, porque no final daquele primeiro episódio que nós fizemos sobre The Last of Us, nós colocámos as nossas fichas todas e as apostas a dizer que o selo de qualidade da HBO está garantido. Eu não consigo assumir que na terceira temporada teremos uma melhor adaptação do que esta segunda. Eu também acho que não, e acho que esta terceira temporada, pelo facto destas mortes todas da Ellie terem sido quase coincidências e terem sido coisas que aconteceram quase sem querer, algumas delas, eu acho que é injusto para a jornada da Abby tu acompanhares uma pessoa que agora odeias e tu sabes que foi uma escolha, ativa a 100%. Sim. Mano, é um bocadinho difícil. Esse contraste que tu tinhas no jogo entre uma e a outra era a 100%, e que eu sinto que é muito faccioso para o lado da Ellie. E sinto que sim, perdeu-se qualidade e perdeu-se coragem, e espero que eles consigam, com a história da Abby, que na minha opinião é a parte mais interessante do jogo, espero que consigam adaptar essa parte sem pressa. Mas por outro lado... E tu prevês quantos episódios para a próxima temporada? Prevejo 7 episódios. Porque repara, aquilo que vai acontecer, eles já disseram que vão ser 4 temporadas. Ou seja, 3 temporadas para adaptar um jogo. É a mesma merda que o Hobbit. É muita palha para pouca coisa. Quando podiam, por exemplo, fazer 2 temporadas com 10 episódios cada. Concordo. Ou 9. E terminar a série. Podias estender para 12, perfeitamente. Exatamente. Com bons escritores e a malta boa aqui envolvida. Nós falamos do Craig Mazin, Neil Druckmann, são pessoas consolidadas, e que têm aqui um historial muito avultado, muito grande. Dava perfeitamente para sustentar esta história. João, eu até digo outra coisa, que eu estive aqui a ver a ficha técnica e eu sinto que este season final foi realizado sem desprimor. Nina Lopes Corrado, tu conheces? Eu não quero dizer não com isto, nós é. até podemos não conhecer. É. O trabalho de maior referência dela foi o Mentalista, a série do Mentalista. Sem desprimor. Faltava aqui uma coisa com mais sonância. Podia agarrar o Craig Mazin neste episódio, o Neil Druckmann. Podiam trazer tanta malta com um peso maior, com mais batidos, para perceberem mais o esquema da série. A própria decisão em trazer aqui eu sinto que é uma série que tem uma bíblia. Eles estão a pegar em realizadores que o Neil Druckmann foi fixe, o Craig Mazin foi fixe, o Mark Mylod fez um bom trabalho, mas porque eles não realizam mais episódios? Porque é que eles só realizam um episódio e porque é que esse estilo não se propaga? Eu sinto que... E não tens a continuidade, João. Tu na primeira temporada tinhas alguma continuidade entre os realizadores, primeiro, segundo, terceiro episódio. Tu aqui não tens continuidade, ou não sentes que o estilo seja parecido sequer.
E acho que isso também Mas joga a primeira contra. temporada ela tem uma coisa muito boa, é que quando muda o realizador que costumava mudar a estação do ano, porque eles passavam de verão É para isso. outono para inverno, ou seja, acabava por ser uma cena que tinha alguma Mais gradual e continuidade, natural. como referiste. Yeah. E aqui lá está, é adaptares uma história completa de forma incompleta, vai-te entregar uma temporada que não consegue ser um todo. E eles podiam, na minha opinião, ter feito imensas mudanças sem estragar o core daquilo que é a história. Concordo. E ter uma temporada que teria uma resolução em si. E é o que as piores séries de hoje em dia fazem é tentarem ser filmes com sequelas, tentarem ser o universo da Marvel, em que todas as séries têm que abrir um cliffhanger. Quase todas as séries que terminavam em aberto há 10 anos atrás eram séries maiores em que as personagens passavam de ponto A a ponto B. O que terminava em aberto nunca era o meio da história, era tipo uma cena nova que ficava por explorar, mas a temporada em si terminava. Percebes o que eu quero dizer? É do género. E tinha Game tempo para of Thrones. desenvolver os personagens de outra forma, não é? Nós olhamos para Lost, por Sim. exemplo. Lost chega a ter temporadas com 21 episódios. São muito mais personagens, é verdade. Mas se calhar em cada episódio desenvolvia-se cada um dos personagens. Ou seja, há aqui um Exatamente. estilo narrativo muito mais inclusivo e muito mais diferente em relação àquilo que tem sido demonstrado. Eu acho que esta temporada foi uma previsibilidade gigante e é uma coisa que eu acho atroz, que sinto que aquele discurso e aquela parte mais criativa das séries que tinham menos orçamento tinham que se voltar para coisas mais revolucionárias, para coisas mais alternativas, apresentar-nos uma coisa diferente aqui, uma cronologia volta 100 anos, vai 100 anos para a frente, uma coisa nada a ver, dá para brincar. Uma série é feita para isso, é para tu brincares com a narrativa e com a cronologia de tempo. Por algum motivo não é um filme, não é? O filme tu condensas 2 horas, 3 horas nos Exatamente, acontecimentos. não Aqui tu distribuis. Exatamente. Tens essa possibilidade. Tens a possibilidade de acompanhar personagens. Não tens São não é linguagens só acompanhar a diferentes, são história. estilos Tu no filme diferentes. acompanhas a história. Tu É nas outro séries formato. acompanhas personagens. Exato. Yeah. E está-se a perder, está-se a É assim, desvincular um é bocadinho aquilo aquilo- que é o essencial das séries. E depois aqui há outra pergunta que é: ok, tu agora começas a terceira temporada, não é? E tu vais acompanhar o dia 1 da Abby, o dia Da 2 Abby, da sim. Abby e o dia 3 da Abby. Ou seja, tu só vais ver o que acontece com a Ellie pá, aí no 4º episódio, mano. É. Ou seja, tu esperas 2 anos para uma temporada de 7 episódios em que a protagonista da série, aliás, só deve ser para aí no 5º episódio, porque a Abby também tem flashbacks dela no jogo. Ou seja, eles provavelmente vão fazer um episódio só de flashbacks, como fizeram com a Ellie. Ou seja, a Ellie provavelmente só aparece para aí daqui a 2 anos e 5 episódios. E depois deve ser os 2 últimos episódios da temporada. Ou seja, para tu depois esperares mais 2 anos para veres uma história É que muito no desgastante. jogo o jogo funciona assim: 3 dias da Ellie, isto é, prol, morte do Joel, 3 dias da Ellie, 3 dias da Abby, culmina ali na cena do teatro, Sim. a expandida, que tu ainda não sabes o resto, né? E depois tens mais 3 horas de jogo, que é o epílogo, ok? Que é o verdadeiro final do jogo. Ou seja, o que me estás a dizer Só é que, que mano, o só- epílogo ainda vai ficar para a 4ª temporada. Só o epílogo. Exatamente. E o epílogo, imagina, O epílogo acaba dava com o para filme. fazer um João. filme do epílogo. Um filme Vai tipo de 2 acontecer. horas, 1h30. Mas uma temporada para aquilo é encher chouriços. É fazer encher render chouriços. o peixe o máximo possível. É aquele peixe que já está no mercado há 10 dias, meu, que já com aquele cheiro que entra aqui no. O sal já está a ficar meio Fogo. úmido, não sei o quê. Não, Já está. é triste. É um bocado triste, pronto. É pena. Nós fizemos aqui a avaliação da fornalha. Gostávamos que tivesse sido diferente, não é, João? Nós vamos dar aqui as nossas considerações finais. Eu lanço a pergunta: quanto é que dás a The Last of Us, temporada 2? Eu só queria dizer aqui que, apesar de eu ter imensos pontos negativos em relação a esta temporada, principalmente como uma adaptação, eu gostei de várias coisas. Eu gostei da Isabela Mercê, que faz de Dina. Eu gostei muito do Pedro Pascal nos episódios em que ele esteve presente. Gostei muito da Gale, também como Certo. personagem. Gostei bastante das cenas do Isaac, apesar delas não terem impacto nenhum na temporada como um todo. Ou seja, é mais um exemplo de uma personagem que é apresentada, mas o não único tem personagem impacto que tem a nenhum na dimensão história. visceral, que tu sentes, foda-se, Yeah, eu yeah, tenho medo deste yeah. gajo. Eu deste povo. Mas tens, Calma mas lá. imagina, ele não tem nada a ver. Esta personagem, eu vou-te dizer porque não é um spoiler, ele não tem Certo. nada a ver com a jornada da Ellie. Ele tem a ver com a jornada da Abby. Percebes? Ok. E é tipo, mano, porque é que ela está a ser apresentada agora? A não Claro. ser que a Abby tivesse mais na temporada, né? Pronto. Mas boas cenas de qualquer das formas. Gostei do 6º episódio, o 2º episódio também. E gostei muito do Jesse. Design de produção incrível. Agora, é uma série que deixa muito a desejar
por causa de tudo aquilo que nós já dissemos até agora, não tem coragem de confiar na sua audiência, tem que entregar tudo muito mastigado para nós, de já entregar todas as motivações, já de revelar todos os segredos, não deixar espaço para interpretação. É muito revoltante, principalmente quando o material original é muito mais consegue desafiar muito mais quem está a jogar, e a perspectiva de tu teres o comando na tua mão e teres que executar estes atos de violência consegue criar uma empatia com a ação do jogador. Sim. Que uma adaptação de uma série nunca iria conseguir fazer. Pronto, é uma parte que é diferente, são mídias diferentes, mas acaba por deitar abaixo por completo a sensibilidade que o jogo tinha. Apesar de tudo, acho que vai ser um 4 em 10. Acho que vai ser um 4. Eu queria lhe dar 5 em 10. 4,5. Eu vou precisamente para a tua nota. Eu vou dar um 4 em 10. Acho que já debati aqui os meus argumentos. Estava a ver 2 séries, apetecia mais ver 2 séries que já estrearam, se calhar há 10, 20 anos atrás, do que propriamente The Last of Us. E isso quer dizer muito. E pronto, eu acabo mesmo por sumarizar, se calhar. Eu acho que é uma grande série. Quando o Pedro Pascal está lá, ele é o corpo, é a alma, avança a história, dá emoção, traz os apontamentos de sensibilidade, e quando ele não está, acho que se perde aqui um bocadinho o sistema, a química, e perde-se um bocadinho a noção de história, porque o Pedro Pascal tem a capacidade de nos traduzir todos os sentimentos daquele mundo, e eu acho isso uma grande característica de um grande ator, e que eu, confesso, não adivinhava tantas personalidades dentro do Pedro Pascal. Eu acho que ele se consolida mesmo como um dos grandes atores de Hollywood, e eu não lhe dava já este troféu. Ou nunca lhe dei, ou nunca lhe daria, e ele surpreendeu-me. Grande ator Pedro Pascal, um obrigado. Partilho as tuas palavras, faço minhas. Foi uma temporada que andou ali no lemo, e foi de meios pesos, não teve os colhões, não teve os tomates. Portanto, 4 em 10, The Last of Us. Fica aqui os nossos apontamentos gerais. Nós queremos saber também o que é que vocês acharam. Sabemos que temos aí alguma malta que é bastante fã de The Last of Us, portanto deixem aqui nos comentários tudo o que acham, o que esperam também para a terceira temporada, o que viram que foi adaptado e que não prestou, mas também coisas boas, que é claro que esta série continua a ter. E João, nós se calhar daqui a 2 anos estamos aqui de volta para falar sobre a terceira temporada. É verdade. Vamos rezar para que com a audiência, com alguma recepção que não tem sido muito calorosa, se faça aqui recalibragens em relação ao sistema da narrativa, que se pondere também em trazer-nos coisas mais envolventes, porque é uma série com potencial, numa história com uma dimensão que na primeira temporada deixou toda a gente confortável, foi um deleite, e que esta segunda temporada não conseguiu corresponder às expectativas. Acontece, tomou-se decisões, se decisões não foram acertadas, têm que ser remediadas agora. João, finalizamos agora este podcast. Tens mais alguma coisa para dizer? Eu já falei muito. Já cascámos muito na série. Não vale a pena. Vamos jogar o jogo, é a minha recomendação. João, deixamos se calhar aqui o apontamento. Nós voltamos em breve com algumas novidades do cinema. Vai estrear aí muita coisa boa. E o João já tem um ingresso valiosíssimo. O João está a caminho de um dos maiores cinemas do mundo para fazer cobertura gigantesca do novo filme do James Gunn, e é claro o mítico Superman, o super-homem, e temos muitas coisas para falar também, portanto vão-se mantendo a par, sigam-nos no Instagram, estamos em todas as plataformas de podcast, subscrevam-nos e enviem-nos mensagens, que nós gostamos sempre de compartilhar as opiniões. Eu fecho este episódio com um grande abraço para todos vós, João, e como é tradicional, solta o DJ. By the time the sun comes up tomorrow, there's a very good chance you'll be dead. You're gonna lose. You know what